Então, nós vimos aí em 2020 uma crise de grandes proporções, ultrapassando aí em vários critérios, em vários indicadores, a crise de 2008, né, e outras crises anteriores. Então, a pergunta que fica é: será que a crise acabou? Será que realmente a crise já acabou? Né? As economias estão se recuperando, as bolsas batendo recordes. Bom, é sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Será que a crise acabou? Qual é o estado atual de saúde da economia global? Por que isso é importante? Né? Por que entender isso é importante? Porque toda decisão de investimento que você toma, ela deve ser baseada em fundamentos. É o que no mercado se chama de tese. Você precisa ter uma tese de investimento. Tá? Ou seja, se você vai investir em ações, por que você está investindo em ações? Você acredita no crescimento da economia, no crescimento das empresas? Né? Se você está investindo em ouro, por que você está investindo em ouro? Você acha que talvez venha uma crise ou que os juros vão cair, a inflação vai subir? Então, o fato é que você sempre deve ter uma tese de investimentos por trás da sua decisão de investimento. Antes de você colocar dinheiro em alguma coisa, imagina que os seus investimentos financeiros fossem uma empresa. Né? Imagina que seu primo chega para você e fala: eu tenho uma ideia de negócio aqui e tal, vamos entrar de sócio comigo, vamos começar esse negócio juntos. Você ia começar do nada, sem nem saber o que era direito? Não, você ia ver o que é, qual é o tipo de negócio, qual é o mercado. Com certeza, quando se trata de coisas mais palpáveis, digamos assim, que você pode tocar, é uma empresa física, digamos assim, não é um investimento financeiro, que são números, etc., que hoje em dia é tudo online, digital. Quando se trata disso, você toma mais cuidado, né? Você olha mais, vê os números, etc., para construir um fundamento que te convença a fazer o investimento ou não. Ou a decisão é não fazer o investimento. Então, isso é muito importante. E agora, como está a economia global hoje? Hoje, a gente está vendo aí bolsa subindo, o S&P batendo recordes, o Ibovespa subindo e tudo lindo e maravilhoso, a economia, o PIB do terceiro trimestre, que ainda não saiu do quarto, mas do terceiro trimestre, uma expansão magnífica, né? E aí isso traz uma percepção de que as coisas estão melhorando, né? E de fato realmente estão diante do que aconteceu lá no primeiro, segundo trimestre de 2020, realmente pode-se dizer que está melhor do que naquele momento em alguns quesitos. Só que em outros quesitos está ainda pior, está muito pior do que antes. Tá? Como eu gosto de trazer para vocês aqui gráficos, eu vou mostrar alguns gráficos que refletem isso, porque acho que didaticamente você poder visualizar a coisa acontecendo é muito melhor do que eu simplesmente falar números aqui e vocês terem dificuldade de imaginar esses números na cabeça de vocês. Né? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para mostrar esses gráficos. Então, o primeiro gráfico que eu trago para vocês aqui é o gráfico da dívida dos Estados Unidos, dívida pública sobre o PIB. A gente está aqui, ó, nesse pontinho aqui esticado. Tá? Daqui, na verdade, está aparecendo 135, mas está em 127. Chegou a 135 durante 2020, mas agora está em 127%. A dívida pública dividida pelo PIB anual, 127%. Né? Vejam que esse número subiu bastante. Né? No final de 2019, estava ali em torno de 100%. Né? E aí subiu 27% desde então, de um ano para cá. Né? E esse patamar aqui é mais alto do que o patamar da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial nem se fala, Guerra Civil nem se fala. Esse gráfico aqui está pegando desde 1800 até hoje. Tá? Então, um histórico gigantesco, histórico de mais de 200 anos, beleza? Se você tem uma empresa, por exemplo, endividada, né, e acontece algum problema nessa empresa, essa empresa ela está mais frágil ou menos frágil? Se acontece, por exemplo, com um evento como aconteceu em 2020, essa empresa tem mais chance de quebrar ou menos chance de quebrar? Né? Quanto mais endividada ela tiver, é óbvio que ela tem mais chance de quebrar. Então, para um país não é diferente. Se um país tem uma dívida maior, ele está numa posição mais frágil do que antes. E aqui eu estou mostrando o gráfico para os Estados Unidos, mas o gráfico para o Brasil é muito pior até, talvez proporcionalmente é pior, sim, porque a dívida pública sobre PIB no final de 2019 no Brasil fechou em torno de 75% do PIB. Ainda não dá para a gente saber agora no final de 2020, porque não tem o PIB fechado, mas a estimativa já passou de 90% do PIB se a gente olhar até o terceiro trimestre.
mas a estimativa é que feche alguma coisa próximo de 100% do PIB, ou seja, sair de 75% para 100% é quase 50% de aumento, ou seja, aumentou até numa proporção maior do que a economia americana. Para vocês terem uma ideia, a economia global depende do indicador, mas vamos dizer que varia de 325% a 360% do PIB. Dívida pública, dívida sobre PIB global, 325% a 360% do PIB. Então, a dívida global aumentou absurdamente. Um indicador que eu mostrei ontem também, para quem estava na live aqui ontem, que é o Buffett Indicator, né, que compara o market cap, a capitalização de mercado das empresas, ou seja, o valor de mercado das 5 mil maiores empresas dividido pelo PIB. Então, também um índice longo, lá desde o início da década de 70 até hoje. De novo, capitalização de mercado dividido pelo PIB. Esse indicador tem o apelido de Buffett Indicator. Tem a ver com Warren Buffett porque ele gosta desse indicador. Ele já declarou que acompanha, ele gosta disso. Mas não foi ele que criou, tá? Ele só gosta dele, então apelidaram de Buffett Indicator. Então, você vê que a média aqui desse período todo é essa aqui, ó, em torno de 0,75, né? Um pouco acima, 0,8, vamos botar aí. E aí, a gente está num patamar aqui muito acima da bolha das .com, ali do topo da bolha das .com, né, anos 2000, do topo aqui de 2007, logo antes da crise de 2008. Então, a gente está muito, muito, muito acima desses patamares. O topo da bolha das .com aqui, ó, foi 1,34, mais ou menos. E agora a gente está em 1,89. Está muito acima, mostrando que o mercado, segundo esse indicador aqui, está muito caro. Essa queda aqui, ó, que vocês estão vendo, deixa eu dar um zoom aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó. Essa queda que vocês estão vendo aqui é a queda de 2020, ali de março de 2020. Né? Começou aqui em março e tal, foi caindo até maio. E vocês veem que essa queda aqui na escala total do gráfico, olhando para o histórico, é essa aqui, ó. É esse negocinho aqui pequenininho, ou seja, essa queda aqui não foi nada. Ela não foi suficiente para fazer com que as ações, segundo esse indicador, ficassem baratas. O que seria barato? Pelo menos na média, aqui nessa média histórica, ou abaixo dessa média, você vê que depois de 2008, ó, o indicador chegou aqui a 0,56, 53, né? E aí você via nesse momento aqui, em 2009, o Warren Buffett comprando um monte de ações de bancos em centavos, né? Citibank, etc., comprando ali ações valendo centavos. Então, nesse momento aqui, o mercado estava barato, de acordo com a média histórica, né? Agora, o mercado está... Essa queda não foi suficiente para fazer com que o mercado realmente ficasse barato, né? Então, em que momento a gente está agora? É possível a gente cravar e dizer assim, não, vai acontecer uma recessão daqui a 3 meses, 6 meses, 2 anos, 5 anos. Isso é impossível de se fazer. O que a gente consegue enxergar é o nível de fragilidade. Será que está muito frágil ou pouco frágil? O cenário atual mostra que a economia está se recuperando, né? Se você olhar aqui para o gráfico do PIB, né? Vamos colocar aqui agora um outro gráfico para vocês, o gráfico do PIB americano. Ele teve essa queda aqui, né, de 2020 e se recuperou. Daqui desse fundo para cá, foi um pouco mais de 8% de recuperação, de um trimestre com relação ao trimestre anterior. Tá? Só que você vê que não foi ainda o suficiente, talvez no quarto trimestre seja, mas ainda não foi suficiente para voltar nem para o fundo aqui, para o primeiro trimestre ou para o topo do final de 2019. Né? Pode ser que no quarto até tenha passado e tal, mas o fato é que a economia se recuperou porque o fundo era muito baixo, mas ainda existem indícios de fragilidade. Em alguns casos, a fragilidade está ainda maior do que antes. O nível de endividamento de todos os países aumentou, o nível de endividamento do mundo inteiro aumentou. Né? Então, em algumas situações, o nível de endividamento das empresas, como a gente já mostrou, então, em algumas situações, o nível de fragilidade é até maior do que antes. Então, a gente está num momento que é preciso ter cuidado. Tá? Eu não estou dizendo que a bolsa vai cair daqui a pouco, tal. Não é isso. É como se fosse assim, você tem uma coleção de indicadores que você olha para entender o nível de fragilidade, e quanto mais indicadores apontarem, né, dependendo do que esse indicador mostra, o que está por trás dele, qual é a interpretação que você precisa fazer de um determinado indicador, mas o fato é que quanto mais indicadores reforçarem uma determinada tese, maior é a chance daquela tese acontecer, né, daquilo que você espera acontecer. Então, ainda faltam alguns indicadores confirmarem, né, uma nova recessão à frente,
mas o que eu quis mostrar para vocês aqui é que é necessário ainda ter cautela.